Nessa aspecto de influenciação que ocorre aqui, se está como que num fundo de um vaso, onde acumula o lodo, o detrito. E Kardec vai dizer isso na Revista Espírita, e da reverberação que socorre por criar um ambiente insalubre, onde, para resistir a esse vento moral, é preciso uma infibratura, um temperamento moral acoplado de estrondoso vigor. Por isso que aqui existe uma intercambiação e interpenetração do invisível no visível e do visível no invisível, para mostrar que, mesmo que eu quisesse parar a influência, isso não seria possível. Haja visto ela ser um atributo dessa plataforma aqui. Ela vai acontecer mesmo que eu quisesse que isso parasse. O que é possível ser feito é que eu escolha como vou influenciar o outro e aquilo que permito que adentre dentro de mim enquanto uma influência, uma diretriz. Quando ocorre de haver uma busca para uma ação digna, eu vou, me organizo, planejo aquilo, preparo e dou vida para aquela realidade. Mas quando se trata de uma ação nefanda, acontece de eu buscar uma influenciação e acabar influenciando negativamente. Por isso que, quando alguém se propõe a fazer algo, ela nunca está sozinha. Um morador de rua que decida entrar numa joalheria e roubar uma joia. Quando ele tem essa atitude, existe uma legião junto com ele, tanto encarnado quanto desencarnado, em termos influenciativos, que foi influenciado por ele e o influenciou para que ele acabasse tendo essa ação. Por isso é preciso ter cautela, porque quando alguém tem uma atitude diante de mim, mesmo que eu esteja vendo só esse alguém, sempre há uma plateia por trás da atitude daquela pessoa. Existe aquele desencarnado que afina com aquela atitude, e existe o encarnado que está numa teia de conexão em relação àquilo com ela. O que ocorre é que, quando eu
decido entrar naquela joalheria e roubar um anel, eu fui influenciada, tinha o meu livre-arbítrio, decidi por fazer aquilo, e a partir daí alguém acabou determinando como eu me sinto, o que faço. E com isso é um passo para que o outro determine quem eu sou. Porque eu perco autonomia e liberdade para fazer e avançar no bem. A partir de uma diminuta concessão numa ação, que começa num pensamento, numa ideação, passa por uma palavra ou não. Porque pode cavalgar num desespero e aquilo já desemboca numa ação. Relâmpago, a queima-roupa. Porque a autonomia para agir no bem é insistência no próprio bem. Porque se eu enveredo pelo mal, ele tira minha autonomia para persistir e optar pelo bem. Me arma armadilha e tenta confundir minha resposta. Tenta me tirar uma conivência com aquela sombra. Manchar meu esforço. Me arrasta para falir com uma terceira pessoa a ele associado. Procura criar uma indisposição entre eu e ele para que isso me desborotoe emocionalmente, me desequilibre, me angustie, me transtorne. E procura uma forma de me levar a uma condição estrangulante, porque se eu consigo um autocomando, uma leveza, uma paz, isso irrita. Mas veja, isso diz respeito ao risco que está dentro de mim. Quando eu dou espaço para algo que vai atrair uma plateia, visível e invisível, para aquela área minha, e que, se não for edificante, vai reverberar no impacto, na ventilação que isso tem sobre a minha atmosfera moral. Porque ou eu procuro influenciar o outro para o bem, ou eu colho o fruto de uma influenciação nefanda e danosa sobre mim. E quando se fala nisso, é interessante, porque é estrondoso e pululante a realidade da influenciação. Se alguém coloca num noticiário sobre um assassinato e começa a tecer comentários sobre o suposto algoz, a suposta vítima, o efeito de influenciação se faz sentir na quantidade de pessoas que passam a emitir opinião de acordo com aquele que foi falado pelo jornalista. E toma aquilo por verdade, bebe aquela cartilha, quando não, vai e tenta fazer justiça com a própria mão em relação à situação. É um fogo o efeito de influenciação, que se alastra, indômito. É uma realidade vil, grey, comprometedora e torpe, que denigre. Mesmo porque aquele que opta por dar uma roupagem
onde denigra a imagem de um em detrimento do outro numa trama que explicite, é aclarado naquela realidade uma alegria, uma euforia, uma liberdade, que aquele que assiste quer copiar, porque acha que se deixar influenciar por aquilo, vai ter mais liberdade, viver aquela alegria que ele vê naquele jornalista, aquela euforia, aquela viagem. Daí eu vejo aquela liberdade, aquela viagem, e quero fazer igual para experimentar aquilo. E o risco é porque quando eu me deixo influenciar e não vigio em relação a isso, e o Evangelho Cristo vai dizer vigiar e orar, eu preciso vigiar antes para orar melhor. Porque ele sabia da realidade de influência recíproca que existe aqui, da lastração que isso caracteriza, e que, em meio a isso, ou eu persisto em algo edificante, ou eu vou perder na condição de fazer o bem. Vai diminuindo até perder o meu faro, a minha sensibilidade para isso. E chega um momento que o meu organismo, a minha célula, o meu metabolismo infinitesimal perde a resposta ao meu pedido e comando para o bem. Perde a captação daquela orientação, a organização, a resposta, o caminho para responder e trilhar aquilo. E é preciso ter cautela, porque muitas vezes é confundido se deixar influenciar com caridade. Uma coisa é eu estar aberta para ajudar e ali, nessa disposição. Outra coisa é eu, em nome de uma suposta amizade, me deixar influenciar por aquilo que o outro envereda e acabar tendo o meu psiquismo e a minha moral manchada. Porque é uma linha sutil, tênue. Haja visto que aqui, parafraseando Kardec, é o Botany Bay dos mundos, onde se encontra barbárie primitiva e o civilizado, a bandidagem e a expiação. André Luiz vai dizer em Missionários da Luz, no capítulo que fala sobre influenciação, o 5, de um rapaz que foi um centro espírita, havia se beneficiado daquele ambiente e, ao sair, ele via andando ali na rua,
já voltou a ser tomado por pensamento inferior, porque confundia simplicidade à conta de covardia e abnegação por impulso inferior, do ócio, o tédio, exterminador. E vai dizer essa questão de um se alimentar do outro no terreno da sensação abstrata, sutil, ao invés de transubstanciar a minha força em autocomando para ação reparadora, regeneradora. Por onde se faz necessário usar minha energia como esse trampolim, essa alavanca. E vai dizer da senhora, mãe dele, que tinha perdido o esposo, cujo relacionamento havia sido uma adequação vulgar, sem proposta elevada, se atendo à gratificação da carne. E como a companheira, ela de pouco havia se despertado para a importância de trabalhar o espírito, ele criou uma ligação com aquele local ali da casa que o prende ali. Estacionou. E o rapaz conseguiu atolar no charco, no lodo do meretrício, e acabou que, por influenciação recíproca, tem companhia de dois rapazes com ele desencarnado, que trouxe lá, tão débil e comprometido, viciado como ele. E vai dizer essa questão da indecisão que ele vivia, da tentação, do pensamento menos digno, mas isso passa pelo comércio influenciativo que ele se deixou levar, do teor lodal, e que o procura para confabular com ele. E por isso a tentação vai ficando mais forte para mim. E chega um ponto que eu perco a capacidade de uma decisão firme pela minha regeneração. Porque de diminuta em diminuta concessão a essa insistência sistemática da sombra, eu vou enfraquecendo minha vontade, meu posicionamento moral, meu discernimento entre tal e tal.
e deixo de acolher uma sugestão que poderia me ajudar. Como esse rapaz que estava no centro espírita, havia sido beneficiado pelo Cristo ali, poderia seguir aquela noite adentro numa companhia benévola que o levaria para um local de aprendizado. Mas ao invés disso, voltou ao contato com aquela entidade do meretrício, porque havia se habituado a uma influenciação nefanda. E aí ele que poderia dar um passo além para colocar sua força a serviço do trabalho dignificante, para se aprimorar para algo em que ele poderia ajudar, aproveitando inclusive o tempo do repouso físico para ir para uma escola do espaço, fazer isso. Poderia inclusive ajudar a mãe que estava naquela situação e vice-versa. Se cada qual estivesse preparando o terreno de uma boa influenciação, que passa pela influência que eu imprimo à minha volta. Porque veja, influenciar e ser influenciada vai acontecer. O que posso é direcionar que tipo de influência emito e que tipo de impacto influenciativo recebo, absorvo. E isso passa por uma vontade insistentemente alimentada. Para se agregar àquele companheiro infeliz, onde há uma troca de sentimento, sensação, impressão do imo de cada qual. Que passa pela debilidade, pela incipiência, ignorância, em que me permito, por escolha, atrelar. Porque aí eu me torno submissa àquilo, escrava. E isso pede de mim quebrar minha zona de conforto, arregimentar meu recurso no alto empenho. E vai falar da irmã que veio sem grande débito pela experiência pregressa dela, que foi usada para aclarar algo ali, naquele momento, onde o nobre estabelece uma ligação com o nobre, enquanto que o sombrio, presa da doença, do dessaber, comercia com uma atmosfera inferior, onde o vampiro ele aspira a minha contingência, a minha psique. Mas quando eu procuro
essa influenciação benévola, é possível o aprimorar a intuição, receber uma orientação do Cristo e traduzir. Com a carta na manga, onde posso decidir o meu destino a cada momento.